Shalom. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito atual, né? É o tema angeologia, que é o estudo dos anjos. E o nosso tema de hoje, né, vai ser sobre a realidade dos anjos. A Bíblia, ela dedica uma atenção especial aos anjos, apresentando eles como seres maravilhosos, criados por Deus, com finalidades especiais. Os anjos, eles são mencionados muitas vezes na Bíblia. São 108 vezes no Antigo Testamento e 165 vezes no Novo Testamento. E existem diversas passagens bíblicas envolvendo os anjos, né? Então, agora a gente vai começar a falar sobre alguns destaques sobre a realidade dos anjos. Obviamente que é um tema bem complexo, né? E eu tentei sintetizar da melhor maneira possível esse tema, que é um tema muito legal, muito interessante e faz parte do dia a dia do cristão, né? Que os anjos, eles estão para nos auxiliarem. Já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, né? Que você também vai estar fazendo a sua parte de compartilhar o conhecimento, né, das escrituras com o seu próximo, né? As civilizações históricas, mesmo as que não seguem a Bíblia, elas possuem diversas esculturas e pinturas que envolvem anjos, a semelhança das descrições bíblicas dos anjos. E isso é um indício de que eles eram vistos ou que muitas culturas acreditavam nos anjos, né? E agora vamos falar de algumas características dos anjos, né? Alguns destaques dos anjos. Os anjos não se reproduzem. Eles foram criados por Deus um a um. A quantidade de anjos, ela não é aumentada e nem diminuída, né? Eles são um número fixo. Foram criados por Deus. Inclusive, uma das coisas, né, que o diabo abomina, que ele odeia a humanidade, é que Deus deu ao ser humano a capacidade de se reproduzir e não deu aos anjos essa capacidade, né? Então, isso é uma coisa que revolta muito o diabo, né? Que ele, dentre algumas doutrinas, algumas teorias, ele se revoltou muito com o destaque que Deus deu para o ser humano, para Adão no caso, né? Bom, então vamos continuar falando dos anjos. Vamos citar uma passagem bíblica. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, Deus, no caso. Isso está em Colossenses 1,16. Então, os anjos, eles são seres criados. Assim como os seres humanos foram criados, os anjos também são criados. Ah, por que você está falando que os anjos são criados? Para diferenciar que Jesus Cristo não foi criado, o Espírito Santo não foi criado, Deus não foi criado, tá? Mas isso é um conceito mais complexo que futuramente a gente pode abordar. Mas os anjos e os seres humanos, eles foram criados, tá certo? As manifestações angelicais eram muito comuns nos tempos bíblicos, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles foram vistos e muita gente ainda relata até os dias de hoje situações com anjos. Eu, assim, particularmente, já sonhei 2 vezes com anjos e foi uma experiência assim maravilhosa. Foi algo assim que me trouxe assim muita edificação. Uma vez eu estava orando e jejuando, pedindo para Deus que eu queria saber a verdade de como tudo começou, né? Como que começou? Se não foi o Big Bang, quem criou Deus? Como que isso começou? Como foi o início, né? Não do planeta Terra, mas do universo. E eu orava, jejuava, muita gente me criticava que eu não deveria
buscar o conhecimento além das minhas forças e tudo mais. E num sonho, um anjo me revelou. E foi lindo, foi maravilhoso. Só que ele apagou tudo da minha mente a hora que eu acordei. A única coisa é que ele deixou a lembrança do que o sonho existiu e tirou de mim aquela busca incessante, incansável por saber isso aí. Porque em algum lugar de mim eu já sei isso. Só não me é permitido ter acesso a isso nesse momento. Mas aquela busca, porque eu só buscava esse assunto, né? Eu só pesquisava isso, só buscava isso, orava, jejuava, queria isso. Então Deus me revelou, mas de uma maneira assim que depois me apagou, né? Mas assim, aquela sensação de obsessão por essa busca sumiu. Eu me sinto assim em paz com esse assunto e como se eu tivesse a dúvida esclarecida. Então foi um sonho com anjo que foi maravilhoso. Um outro sonho com anjo que eu tive foi, eu estava afastado de igreja e tudo mais, e um anjo em sonho, ele apareceu para mim e ele estava com alguma coisa na mão, tipo um saco transparente na mão, e tinha algumas coisas dentro do saco, mas que pareciam reais, vivas, tal. E ele falou para mim que eu tinha que me posicionar, que se eu não me firmasse com Deus, eu ia ser cortado, né? E parece que naquele saco eu entendi que algumas pessoas oravam pela minha vida e aquele anjo apareceu para mim com essa mensagem devido à oração de algumas pessoas que gostavam assim da minha busca, das palavras que eu falava, tal, a respeito de Deus, da Bíblia, né? Então, logo depois que aconteceu isso, eu voltei a buscar a Deus, a estudar a Bíblia, né? A frequentar a igreja e tudo mais, né? Apesar que meu compromisso é com Jesus Cristo e com a Bíblia. Eu não tenho compromisso com a igreja, né? Eu acredito que quem salva é Jesus Cristo e não a igreja. Isso está na Bíblia. Então, isso aí mudou minha vida também. Mas, vamos lá. Voltar para o estudo, né? Eu gosto, às vezes, de falar algumas experiências que eu tive, algumas coisas que aconteceu comigo, né? Porque isso eu acho que me motiva muito. Quando alguém me fala que teve alguma experiência sobrenatural com Deus, algum milagre, alguma cura, alguma visão espiritual, me edifica muito. Então eu gosto às vezes de compartilhar também, que eu acho edificante, né? Mas aí vai da tua fé, vai da tua busca, né? Da tua crença, e eu respeito sempre. E então era muito comum essas manifestações dos anjos no Antigo e no Novo Testamento. Os anjos, eles são seres espirituais e eles atuam em favor das pessoas que hão de herdar a salvação. Isso está em Hebreus 1,14, capítulo 1, versículo 14. Os anjos, eles não devem nunca ser adorados. Você nunca deve ajoelhar para um anjo, você nunca deve acender uma vela para um anjo, né? Porque o único que é digno de adoração é Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os anjos não devem ser adorados. Inclusive, existem passagens na Bíblia, né, que os apóstolos foram adorar o anjo e eles foram repreendidos. Salvo engano, não foi o apóstolo, acho que foi Abraão, uma coisa assim. Foi adorar o anjo e foi repreendido. Então, não cabe. Mesmo na Bíblia mostra que não deve ser adorados os anjos, né? Não devem ser adorados. E eles devem ser respeitados, os anjos, porque tem passagens na Bíblia, inclusive aquela passagem de Abraão, Ló, que em Sodoma e Gomorra os anjos não foram respeitados, eles queriam estuprar os anjos. E aí os anjos, eles entraram com as pragas, né? Porque eles têm poder, os anjos, né? Estão debaixo da autoridade concedida por Deus, né? Então eles têm que ser respeitados, eles não podem ser objeto de zombaria, de desprezo, né? Porque igual aconteceu naquelas ocasiões, né? Não pode profanar, né? A situação com os anjos, né? E quanto à aparência, os anjos eles podem se manifestar numa aparência angelical, numa aparência gloriosa, né?
que eles são seres espirituais imateriais, eles não têm um corpo físico igual a gente, são espíritos, né? Que eles apareceram em glória, assim, nesse formato mais angelical, assim, cheio de luz e tudo mais. Tá na Bíblia em Daniel, capítulo 10, versículo de 5 a 6. Ou eles podem, em algumas situações especiais, vir como homens. Isso já aconteceu na situação de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, né? Eles hospedaram os anjos, né? Isso está em Gênesis, no capítulo 18 e 19, você pode conferir. Os anjos, eles cumprem as ordens divinas. Isso aí está em Salmos, né? 91:11. E o que isso significa? Que você não deve pedir nada diretamente aos anjos. Você deve pedir, orar em nome de Jesus Cristo a Deus. E aí você pede para Deus acampar os santos anjos ao seu redor, para Deus dar ordem aos santos anjos poderosos a teu favor, a teu respeito, a respeito da tua família, das pessoas que você ama. Você pode orar e pedir para Deus, em nome de Jesus, o que você quiser. O que você não pode é orar para o anjo ou pedir diretamente para o anjo. Existe um movimento chamado Nova Era, que esse movimento ele não é bíblico e ele tem uma série de práticas que contrariam a Bíblia. Então, eu estou explicando a angiologia de acordo com a Bíblia, tá? Que é o que a teologia, né, me ensina, né, me orienta. Então, os anjos, eles têm uma obediência fiel a Deus. Isso aí está em Apocalipse 5:11. 5:11 a 13, né? Essa obediência a Deus está registrada lá. Os anjos, eles participaram e eles vão participar de toda a história divina com relação à humanidade. Os anjos participaram e participam de maneira ativa, né? De maneira muito atuante em toda a história da Bíblia, em toda a história da humanidade, né? Eles têm um papel importante. Inclusive, eles vão participar dos eventos futuros, como está registrado no livro de Apocalipse, né? Vão tocar as trombetas, né? E aí abrir os selos e tudo mais. Tem uma série de coisas, né? Os anjos, eles são muito numerosos. Para você ter uma ideia, o apóstolo João, ele viu os anjos e ele classificou os anjos, ele falou da seguinte forma: são milhões de milhões e milhares de milhares. Está em Apocalipse 5:11, né? E João viu, né? João escreveu Apocalipse inspirado por Deus mediante o que ele viu. E todo o universo, ele é habitado por seres espirituais. Jesus disse que os anjos estão nos céus. Está em Marcos 13:32. Paulo diz que os anjos são do céu. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas, no capítulo 1. Os anjos, eles participaram ativamente na vida e no ministério de Jesus Cristo. Está registrado na Bíblia. Por exemplo, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Lucas 1:26 a 38. Na tentação, depois que Jesus passou pela tentação no deserto, os anjos serviram Jesus. Está em Mateus 4:11. Na ressurreição, foi um anjo que removeu a pedra do sepulcro. Está em Mateus 28:2. Os anjos foram os primeiros a anunciar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Está em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Então, o que nós podemos concluir? Que é necessário a gente ter a mente aberta ao aprendizado sobre os anjos, sobre a angiologia, conforme a Bíblia explicita, né? Sem nenhum preconceito, para que a gente possa mergulhar na revelação bíblica através desses seres extraordinários que são os anjos. Eles são dóceis, são amorosos, eles são presentes, principalmente na vida dos salvos. Quem são os salvos, né? Sempre fala do salvo. Quem que é o salvo? O salvo é aquela pessoa que ela reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, o salvo é aquela pessoa que crê no sacrifício perfeito que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
O salvo é aquele que crê que Jesus pagou todos os nossos pecados, que ele pagou o nosso preço, né? Porque ele foi para a cruz em nosso lugar, ele nunca pecou, Jesus nunca pecou em nenhum momento. Então ele foi o sacrifício perfeito, ele pagou a nossa dívida e o santo sangue dele nos purifica e nos perdoa e nos absolve de todos os nossos pecados. Se a gente crê de todo o coração, de todo o entendimento nisso, nós somos salvos. E os anjos de Deus estão nos auxiliando, são auxiliadores, né? Então, isso aí é pela fé, né? Não é por merecimento. A graça é um favor imerecido de Deus para nós. Isso não quer dizer que você, porque você crê nisso, que você pode viver uma vida desregrada, uma vida totalmente longe das virtudes e tudo mais. Não, isso daí quer dizer que você crê nesse sacrifício de Jesus, você é salvo por isso, e esse teu conhecimento de Jesus vai te iluminar e vai te fortalecer para cada dia você ser uma pessoa melhor, para você caminhar em santidade, em obediência, em virtude e tudo mais, entendeu? Todos nós somos seres imperfeitos, pecadores, né? E totalmente dependentes da graça de Deus, tá certo? Mas se nós crermos nessa verdade do sacrifício perfeito de Jesus, de todo o coração, né? Todo que nele crê, né, será salvo, né? Então, todos confessar o nome de Jesus Cristo será salvo, né? Lembra do ladrão na cruz, né? Que no último momento reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e ele foi salvo. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa o significado de salvo. E a palavra anjo significa mensageiro. Então, é alguém que traz uma mensagem da parte de Deus para você, tá? A gente vai terminar aqui o nosso estudo de hoje sobre a realidade dos anjos. É um tema bem complexo, bem abrangente, extremamente maravilhoso, agradável. Eu amo estudar angiologia, é muito legal, principalmente em batalha espiritual, né? Você ora e pede para Deus mandar os anjos guerreiros destruir obra de magia negra, destruir amarração, né? Eu creio que os anjos, os santos anjos de Deus, quando você ora para Deus e pede proteção, né? Aquela oração diária, devocional, eles te livram de muitos acidentes, te livram de laços de morte, te livram de tantas coisas que a gente não faz ideia, livra de pesadelo, né? Sempre quando a gente está numa situação de pesadelo, você ora e pede para Deus mandar os santos anjos guerreiros, né? Te cobrir com o sangue de Cristo. E aí você vai tendo na oração, né? Você vai aprendendo a usar as armas do reino de Deus, né? E esse tema nós podemos continuar. Se você gostou do vídeo, se você curtir, se inscrever, compartilhar, for bem aceito o vídeo, nós temos vários outros assuntos a respeito de angiologia, que são muito interessantes. Podemos falar sobre a classificação dos anjos, as características dos anjos, a natureza dos anjos, o limite dos anjos. Afinal, os anjos eles estão debaixo de uma limitação, né? A atividade dos anjos, quem era o anjo do Senhor, né? Que tem um anjo que ele era chamado de uma forma diferente. Quais são as autoridades angelicais? E podemos falar também, né? Porque os demônios, o diabo, eles eram anjos de Deus. E eles pecaram, né? Eles caíram, né? Hoje são chamados de demônios ou anjos caídos, né? Nós podemos abordar esse tema também. O estado original de Lúcifer, a queda de Lúcifer, os anjos caídos, e a atuação dos anjos nos eventos apocalípticos, né? São vários temas que a gente pode vir a abordar, né? Mas se você gostar, se você compartilhar, se você curtir, nós podemos trabalhar esses assuntos também, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Espero ter sido útil, né? Ter trazido algum conhecimento novo para você. Deus te abençoe, fica com Deus.